Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre intuição, e o que é intuição e o que é neurose, e o que é o pânico? Às vezes a gente se pega sem entender se aquele aviso ali, aquela intuição para não fazer algo ou para fazer, é algo divino, é algo espiritual ou é algo para desviar a gente do caminho. Muitas vezes a gente se questiona sobre isso. E muitas vezes quando a gente acaba obedecendo a não fazer, porque a intuição foi para não fazer, porque poderia acontecer algo, mas também poderia não acontecer algo. Nem sempre é sobre acontecer, mas também sobre não acontecer. Muitas vezes você não está com energia tão boa para que você tenha que estar em determinado lugar. E quando você ora e você pede uma orientação, e de repente você sente tanta vontade de ir para um lugar, uma vontade muito louca, mas só que lá dentro, no inconsciente, está dizendo não vá, não vá. Então é muito sobre isso. Se eu ficasse aqui, teria vídeos para o mês inteiro falando sobre quantos testemunhos foram dados em cima de coisas que aconteceram e não aconteceram, quando a pessoa acatou ou desacatou a sua intuição. Uma vez uma pessoa falou assim: poxa, eu pedi tanto para meu filho não ir, que eu estava com pressentimento. Ele foi e ele voltou para casa, não aconteceu nada. É porque as pessoas acreditam que o que acontecer algo é algo para deixar marcas externas, ou algo para fazer com que a pessoa desapareça do planeta Terra, mas nem sempre é sobre isso. Às vezes o que aconteceu lá atingiu ele de uma forma a qual ele não consegue nem reproduzir para aquela pessoa a qual estava impedindo dele ir. E quando você também não consegue conter aquela pessoa de ir para o lugar, você começa a orar e a oração quebra, a oração bloqueia, mas não totalmente. Muitas vezes algo acontece. Assim como você não obedece à sua intuição de não ir, muitas vezes coisas acontecem e você não percebe. Só vai perceber tempos depois. É porque a gente acha que para que algo seja real e de fato confirme que aconteceu, tem que ser algo físico. Mas nem tudo é materializado, nem tudo é visto, nem tudo é apalpável. A gente tem que acreditar que dar a validação à nossa intuição é a nossa conexão com Deus maior, com Deus superior. A gente não precisa o tempo todo de homens para a gente chegar até Deus, para conversar com Deus, receber mensagem de Deus. Somos filho dele, somos cópias espirituais de Deus. Então essa conexão com Deus é uma conexão que é única, assim como somos indivíduos. Mas só que a gente não para entender a sensibilidade de como se conectar com Deus. E muitas vezes a gente não obedece à intuição, que é o radar da alma. A intuição é o nosso inconsciente. A intuição é o nosso preparo para o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Só basta a gente ficar atento e ter aquela sensibilidade. Mas para ter essa sensibilidade é importante que você se neutralize. Viva um momento a cada momento, um instante a cada instante. Porque quando você atropela, você traz o meio para o fim ou o fim para o começo, não tem como você sentir a realidade como ela é. As coisas precisam de um tempo para acontecer. E quando chega o tempo de acontecer, elas vão acontecer. Mas nem tudo precisa acontecer para você. Nem tudo é para se materializar. Tem coisas que o seu espírito não precisa passar, mesmo que aconteça do teu lado. Então assim, escute a sua intuição. E quando você não souber se é intuição, ou se é medo, ou se é pânico, ou se é algo da tua cabeça e não da sua alma, se conecte com sua alma. Pergunte a ela. E aí? Você quer ir mesmo? Você precisa disso? Você precisa estar ali? Você precisa estar com aquela pessoa? Pode ter certeza que a sua alma ela vai ter uma sensibilidade
a qual vai deixar com que você fique distante. É só entender desse jeito, beleza?